Olá, meus queridos, boa noite. Tudo bem com todos vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Esse é o canal Vida com Deus. Eu me chamo G Ferraz, para quem ainda não assistiu nenhum dos meus vídeos, para quem ainda não me conhece, eu sou nova por aqui. Estou chegando agora aqui na plataforma do YouTube com os meus vídeos. Meus vídeos são vídeos voltados à palavra de Deus, a meditações, a reflexões, especialmente escolhidas por Deus, inspiradas por Deus, escolhidas por mim, especialmente para vocês. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aqui agora, e obrigada àqueles que já são inscritos no canal, que já me seguem, que compartilha, que comenta. Muito obrigada a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aqui no meu canal, para quem não sabe, para quem é novo, eu não falo sobre religião, eu falo sobre a palavra de Deus, eu falo sobre reflexões e meditações que venham nos trazer tranquilidade, paz, falar aos nossos corações e nos manter mais próximos de Deus. Eu sempre estou aqui pela manhã e à noite. Trago reflexão da manhã e trago reflexão no final do dia. Então, convido a vocês que gostarem dos meus vídeos a se inscrever, a deixar o seu like, deixar a sua curtida, né? Compartilhar com outras pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho. É sempre um prazer enorme estar aqui falando de Deus para vocês. Às vezes, na correria do nosso dia a dia, a gente muitas vezes não tem esse tempo, mas é necessário que a gente tire esse tempo para poder falar com Deus, para ouvir a palavra dele, porque sem ele nós não podemos nem levantar da cama. Por isso é muito importante esse alimento diário. A gente se alimenta de forma física, né, para manter o nosso físico de pé, mas nós também precisamos ter esse alimento espiritual para manter a nossa conexão com Deus, a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. E isso é muito importante, né? Então eu convido a vocês nesse momento, nesse fim de tarde, noitinha, já chegando, né? Já chegou, na verdade. Convido vocês a fazer uma breve oração para a gente dar início à palavra e eu trazer aqui para vocês uma linda meditação. Tá bom? Oremos. Senhor, Cristo, que mora na altura dos céus, Deus do impossível, Deus bondoso, misericordioso, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer luz para nossas vidas, pois muitas vezes nos encontramos na escuridão da vida. Que o Senhor possa abençoar cada um dessas pessoas que está me assistindo nesse momento, cada uma, que está me vendo nesse momento, que está assistindo o meu vídeo, que está ouvindo essa oração. Que o Senhor possa visitar cada um deles, os seus lares, seus familiares. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, através dessa meditação, falar aos nossos corações e fixar nos nossos corações. Que o Senhor venha fazer em nós o teu propósito. Obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada por tudo. Muito obrigada pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, por ter dado o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por nós. Obrigada, nós somos gratos por esse sacrifício.
por esse lindo sacrifício que o Senhor fez por amor a nós. Que essa palavra venha ficar fixada em nossos corações e sempre a gente carregá-la nos pensamentos, carregá-la para a nossa vida e usá-la no nosso dia a dia. Que possamos ter em mente, colocar em nossa mente essa reflexão e absorver o que ela tem de mais importante para nos ensinar e para nos orientar. Que possamos refletir na Tua palavra, nos dê sabedoria e entendimento, capacidade. Nos capacite sempre, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por mais um dia. E te agradecemos também por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, eu trouxe essa noite para vocês um tema que é um tema muito comum no nosso cotidiano, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, colegas, filhos, filhas, pais, mães, esposo, esposa, enfim. Nós vamos falar sobre os conflitos, sobre as palavras que nós deixamos sair pelas nossas bocas. Vigiar mais o que nós deixamos escapar, né? Saber que as palavras, elas têm uma capacidade enorme de atingir o nosso coração, de mexer com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Então, que nós possamos refletir nessa meditação de agora à noite e fazer, como diz aqui no texto bíblico que eu já irei ler para vocês. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês, se possível, que vocês prestem bastante atenção. Quem puder e tiver uma Bíblia por perto e quiser me acompanhar fazendo a leitura, pegue sua Bíblia e me acompanhe. E quem não tiver também não tem problema. Só ouça, já é o suficiente. O versículo dessa noite, ele se encontra lá em 2 Coríntios 13, 14. Lá diz assim: E esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra. Lindo, né? 2 Coríntios 13, 14. Agora eu vou falar para vocês aqui uma linda reflexão que realmente fala muito conosco e nos faz parar para pensar, analisar sobre como nós estamos, como nós vivemos e como nós fazemos. Então, vou começar aqui a ler para vocês a minha meditação. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, pois foi feita com muito carinho. E baseada na palavra de Deus. Não saiu de mim.
Eu só sou um instrumento usado por Deus para estar aqui falando com vocês. Não me veem como uma pessoa que está aqui se achando. Não. Eu estou aqui com humildade, em paz comigo mesma e com Deus, trazendo sempre aqui a palavra de Deus para vocês, tá? E quando eu digo a vocês, curta, comenta e compartilha, é para que esses vídeos possam alcançar outras pessoas que muitas vezes estão precisando, carecendo demais de uma palavra, de uma reflexão, de uma meditação. Hoje em dia, no mundo em que vivemos, com tantas atrocidades por aí, a gente precisa cada vez mais se aproximar de Deus e ter Ele como nosso melhor companheiro. Não é mesmo, meus queridos? Então vamos lá para a nossa meditação da noite. Em cada jornada para além das minhas fronteiras, conheço um novo mundo. Certa vez, numa viagem missionária ao Quênia, eu me deparei com uma tradição tocante. Ao final de cada encontro de oração, eles recitavam, na verdade, uma bênção que ecoava o coração do apóstolo Paulo. Essa prática aqueceu meu espírito e desde então passei a adotá-la frequentemente. A mensagem de hoje é um eco das palavras finais de Paulo. As palavras de Paulo, aos Coríntios. Um fecho de ouro para uma carta repleta de exortações e conselhos. Apesar de ter sido firme e direto ao corrigir a comunidade, Paulo e o espaço alcançando também nossos corações, nela encontramos um segredo precioso. Mesmo diante de divergências e desafios, o amor e a graça devem sempre prevalecer. Paulo nos ensina que as despedidas, mesmo após palavras duras, podem ser suaves. Afinal, cada palavra que pronunciamos, ela carrega um potencial. Ela carrega um potencial de abençoar ou de ferir alguém. Por isso que eu disse, será que nós estamos falando da forma correta com as pessoas? Será que nós estamos prestando atenção e nos corrigindo? Porque nós temos essa escolha. Nós temos a escolha de falar para abençoar e falar para ferir. E muitas vezes no calor das emoções, no calor do momento, a gente acaba falando coisas que muitas vezes, ao invés de abençoar, nós ferimos o coração do outro. E um coração ferido é um coração triste. É um coração desesperançoso e só Deus para poder mudar aquilo. Mas também nós temos, além de cometer essa triste atitude de ferir alguém, nós também temos a opção de pedir perdão para essa pessoa. Nós temos a opção de pedir perdão a Deus por aquilo que saiu das nossas bocas. Quantos casais por aí passam por dificuldades, problemas, seja qual for eles. As pessoas mesmo
que não queiram, só para ferir mesmo, só para machucar. Elas acabam falando coisas para ferir, para magoar, para machucar. Sendo que nós temos a opção de falar abençoando. É bem mais fácil. Parece difícil, na verdade é difícil. Você está chateado com alguém, você está tendo um atrito, um conflito com alguém e você abençoá-la, falar palavras de bênçãos. É por isso que nós precisamos buscar sabedoria, discernimento em Deus, para que nós possamos lidar com essas adversidades e lidar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Porque quando você fere alguém, você fere a Deus. Você fere a si mesmo também. Então que nós possamos repensar, que nós possamos, antes de falar algo a alguém, que nós possamos profetizar bênçãos na vida daquela pessoa. Se for um casal que está finalizando um casamento, ao invés de você desejar o mal, de você falar coisas para ferir, abençoe aquela pessoa. Abençoe aquela pessoa para que você também possa ser abençoada. Para que essa bênção venha se espelhar em você, né? Pois tudo que nós desejamos para o outro, ela volta contra nós. Se for um amigo, uma amiga, uma mãe, um pai, porque jamais a gente deve ferir uma mãe, um pai. Mas se em algum momento você, mesmo sem querer, feriu, peça perdão. Ajoelhe diante de Deus, pois nós devemos honrar, né? Pai e mãe, como o próprio Deus nos pede. Peça perdão, mude aquela atitude e abençoe a sua mãe e deixe que ela te abençoe. Tem algo mais forte do que você dizer à sua mãe. Como, por exemplo, no interior de várias cidades, as pessoas têm o costume de pedir bênção para os pais, para os avós, e sempre eles dizem, Deus te abençoe. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, para Deus abençoar não precisa ninguém mandar. Mas é muito importante a gente ouvir. Quem não quer ouvir de forma sincera, verdadeira, Deus te abençoe, que Deus te abençoe. É maravilhoso. Eu confesso a vocês, meus queridos, o quanto eu gostaria de ouvir isso da minha mãe, do meu pai, que não se encontram mais aqui. Eu perdi o meu pai aos 17 anos de idade, e eu perdi a minha mãe há 1 ano atrás. Parece muito tempo para alguns, mas para mim parece que foi ontem. Então, meus queridos, desculpa. Você que tem oportunidade de corrigir os seus erros com seus familiares, amigos, cônjuges, perdoe e peça perdão. Ao invés de ferir, abençoe. Abençoe, pois serão abençoados por Deus. E como essa lembrança das palavras de Paulo, como ele diz aqui na meditação,
que ela possa nos guiar a uma separação pacífica e cheia de graça, como eu citei aqui de casais, né? Sobre casais. Ou sobre casais, ou sobre um rompimento com amizade, com conhecida, seja o que for. Que possamos ter essa humildade de pedir perdão e corrigir os nossos erros e procurar abençoar mais do que ferir. Pois de pessoas feridas o mundo já está cheio. O mundo está cheio de pessoas feridas. Que possamos acolher essas pessoas e abençoá-las. Pedir a Deus para abençoá-las. Cada vez mais. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, meditar nessa palavra e que possamos ser bênçãos na vida dos nossos amigos, familiares, enfim. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar amanhã pela manhã com mais uma meditação, oração para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da meditação de hoje à noite e amanhã eu estarei novamente aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo, por estar me fazendo companhia nesse momento tão lindo, extraordinário, que é falar sobre Deus, sobre a palavra dele. Que vocês possam refletir bastante sobre esse tema abordado aqui para vocês. Tá bom? Eu espero e desejo que sim. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que estiveram aqui comigo até esse momento agora. Tá bom? Fico muito agradecida e oro a Deus e peço a Deus por todos vocês. E não se esqueçam, vão lá, curte, comenta bastante, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer. Esse canal precisa crescer para alcançar vidas e vidas e vidas. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus, sempre. Tá bom, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã eu estarei aqui novamente para estar aqui falando com vocês sobre mais uma palavra, sobre mais uma reflexão. Que Deus os abençoe, abençoe a noite de vocês, que vocês possam ter uma noite bem tranquila, bem abençoada e que no momento de repouso vocês possam ter uma noite cheia de paz, cheia da proteção de Deus. Fiquem com Deus. Beijos de luz para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.